A agenda vazia não é falta de clientes. Muitas vezes é falta de planejamento. Sem estratégia, você vai depender de sorte e de indicação. Fala galera, sou o Christian da GoImage e hoje o papo é sobre como encher a agenda. E nós estamos aqui com a Lídia, nossa super amiga, e que, assim, cliente para a Lídia com certeza não falta, porque ela tem uma agenda muito organizada e muito bacana. Lídia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Papo GoImage. Você Obrigada. Sempre aí dando dicas valiosas aqui no Papo GoImage para inspirar, né, a galera a ter mais clientes, a como vender mais, como gerar uma experiência ainda melhor. Então, seja bem-vinda. E o nosso Vanassi, alguma vez tu se pegou sem agenda, Vanassi? Tu não ficava meio apavorado, assim, quando olhava a agenda e tipo assim, cara, eu preciso encher isso aqui? Como é que era pra ti esse processo todo? Cara, eu tive sim, né? Nos momentos em que trabalhei com o meu nome, isso confesso que diminuiu muito, né? Quando eu trabalhei era Eduardo Vanassi Fotografia, na época dos casamentos e tal, eu te confesso que isso diminuiu muito, mas quando eu trabalhava na empresa da família, no Estúdio 7, né, que a gente tinha um fluxo enorme de clientes que a gente precisava por dia, isso era uma constante, era o tempo todo pensando em que como eu vou fazer para fechar a agenda da semana que vem, É até uma situação meio insalubre, assim, né? De a gente ter que matar um leão por dia para conseguir cliente para manter a estrutura funcionando, né? Então, sim, eu já tive essa situação, sim, cara. E Lídia, eu vou fazer uma pergunta meio capciosa, assim, mas hoje, né, eu acredito que hoje tu nem precise mais se preocupar com a agenda, tu não deve chamar lead, tu não deve fazer estratégia nenhuma, porque a coisa automaticamente, ela roda sozinha. Cara, não, e eu acho que Não, né? seria muita soberba da minha parte falar isso, né? Exato. Eu trabalho, sim, com marketing bem ativo, que nem eu falei em outros vídeos, né? Sobre o sistema de follow-up. Sim, eu levo o lead até o último contato, até porque é um ciclo, né? A gestante, ela vai estar aqui por 1 ano comigo. Eu preciso estar repondo, né? Por exemplo, esse mês, nós vamos encerrar 3 acompanhamentos mensal, mas a gente já repôs esses 3, né? Então, a gente tem um número que ele sempre tem que seguir aquela quantidade, né? Eu acompanho, sim, o lead e tô sempre em busca, assim, mas já passei por muitos momentos de que eu olhava a agenda do outro mês e pensava, bah, o que vai ser de mim nesse mês? E o que tu considera, Lídia, dentro de uma estratégia, assim, que poderia ser compartilhada para quem está assistindo, que é interessante, assim, que tu possa dizer, cara, isso aqui realmente é um ponto de virada, é só a captação de leads, é alguma parceria estratégica? Como é que tu busca clientes novos para fazer com que a tua agenda seja sempre adequada, que tu tenha sempre previsibilidade, que palavra difícil, para poder ter um faturamento, né, de previsível, vamos dizer assim. Vou entregar uma dica que é uma coisa que eu vou falar no workshop, tá? Vou dar essa dica aqui que eu acho que é bem valiosa. Eu ainda acho que o nosso melhor marketing é o nosso cliente, tá? Eu também. Principalmente pro fotógrafo, onde o cliente fica teu fã, ele é teu fã de verdade. Ele briga pra te defender na rua, sabe? Se alguém fala alguma coisa, ele briga. Então, ele ainda é o teu melhor marketing. E eu gosto muito de trabalhar com recompensa de indicação. Então, assim, eu tive uma cliente esse mês que ela me trouxe 3 acompanhamentos mensal. E eu dei um ensaio família pra ela. Eu tenho uma outra gestante que ela é influencer. E a cada ensaio que vem dela, eu gero um cashback. Por exemplo, assim, cada gestante que ela me traz, eu guardo R$100 aqui pra ela. Quando ela tiver uma quantia, ela escolhe o que ela quer. Se ela quer que eu faça um Pix pra ela, se ela quer usar em foto extra, se ela quer usar em produto, se ela quer usar... Mas ela gera um cashback comigo. Então, eu acho que... Lídia, mas eu não tenho dinheiro agora pra investir no marketing. Investe no teu cliente, então. Teu cliente é teu marketing gratuito. Sim, é mais uma ideia que, tipo assim, até bom senso, vamos dizer assim, tu tá valorizando quem tá te valorizando mesmo. Claro! Né? Só que aí, quando tu começa... Mas sim, dá pra fazer uma planilhazinha ali, né? Botar o nome da cliente, botar quantos pacotes fechou. Isso aí no Excel mesmo, ele tu organiza, né? E como é que funciona, Lídia? As datas sazonais, elas são estruturadas a ponto de adquirir novos clientes ou... Basicamente, tu consegue encher a agenda a partir dos clientes que tu já tem. Como é que é isso? Tu tem uma prospecção, por exemplo, para Dia das Mães, para Natal, para renovar essa carteira de clientes, ou isso tu consegue já pela própria agenda, teu teto de sessões lá?
Eu tenho uma cartela de clientes hoje que eu não consigo atender todo mundo nas datas comemorativas, tá? E isso é um argumento de venda, inclusive, que eu uso na hora de vender o acompanhamento mensal. Porque o que acontece? Quando eu vendo o acompanhamento mensal, eu estou dando para o cliente a garantia de um horário comigo naquele mês. Então, eu tenho o pacote do acompanhamento mensal que inclui as sessões temáticas. E lá no início na venda, no dia do newborn, que é onde eu vendo o acompanhamento mensal, na maioria das vezes, né? Eu uso isso como argumento de venda. Eu digo, se tu decidir que tu vai fazer comigo só o Natal e o Dia das Mães esse ano, boa sorte. Porque tu vai entrar para uma fila de clientes que estão comigo há 8 anos e eu, infelizmente, não vou poder te dar prioridade. Agora, se tu quer garantia de horário nessas datas, tu tem que fazer o acompanhamento mensal, porque daí ele é outra agenda. Ele não entra na agenda competitiva das datas comemorativas. E aí eu explico, a nossa agenda de Natal aqui, ela abre e em 40 minutos ela esgota. Como é que eu vou dizer pro cara que tá comigo há 8 anos que eu não tenho horário pra ele naquele Natal? Eu não posso fazer isso. Então sim, ele vai ser a minha prioridade, né? Tu vai entrar pra uma fila, então boa sorte. E é onde a gente vende de 10 newborn e 8 acompanhamento mensal. E fica mais uma dica. A gente desenvolveu um plano para quem termina o acompanhamento mensal. Ele é um plano exclusivo, ele não está à venda, ele não é um pacote à venda. Ele é um pacote exclusivo para o meu cliente de acompanhamento mensal. Por quê? Chegou o primeiro aninho do bebê, né? E eu não vou mais ter esse cliente aqui. Talvez, vamos torcer, para que ele venha no Dia das Mães e no Natal, que é as nossas agendas mais competitivas. Então, eu criei um pacote de 5 sessões no próximo ano da criança. Então, quando o cliente está terminando o acompanhamento mensal, eu uso o mesmo argumento de venda. Eu digo para ele, olha só, 2 coisas que tu vai enfrentar agora, tá? Tu tá terminando o acompanhamento mensal, tu vai ter 2 problemas. Um é conseguir horário na agenda. E o outro é que tu vai pagar muito mais caro numa sessão de Natal e de Dia das Mães que tu costumava pagar no acompanhamento mensal. Então, assim, eu tenho a solução para ti. Vamos fazer mais esse pacote de mais 1 ano do bebê. Vamos até os 2 anos dele. Qual a garantia? Horário garantido, porque tu também não... Por mais 1 ano, tu não vai precisar participar de competição de agenda. E por mais 1 ano, tu vai seguir pagando mais barato nas sessões temáticas que eu vendo a 1.500, tu vai estar pagando metade do preço. Cara, isso foi, assim, uma virada de chave para mim, porque dos acompanhamentos mensais, eu tô fechando do 2º ano e é à vista, né? É parcelado no cartão, paga o ano inteiro numa vereda só. Então, isso aumentou o ticket do estúdio, porque eu não fico mais torcendo pro cliente vir naquele ano. Ele vai vir, ele tá garantido. Por 5 sessões no ano, ele tá garantido comigo. E isso foi uma jogada, a gente chama de plano crescer aqui, e foi algo bem valioso, assim, pra nós. Eu acho impressionante como a Lídia, ela desenvolve isso, cara. Porque assim, não sei se tu parou pra avaliar, Vanessa, mas ela acabou de aplicar o método pastor, assim, pra nós, né? Primeiro ela botou um problema que nem existia, 2, né? Ela botou primeiro, amplificou o problema. Tu vai amplificar. Aí disse assim, nem tem esse problema. Aí depois o que ela faz? Não, mas olha só, eu tenho a solução pra ti, né? Cara dura, né? E olha só, aí no fim ela coloca uma oferta e uma resposta. Tipo assim, peraí, tá aqui, tu não vai precisar se incomodar com a agenda. Tá aqui, e tu precisa comprar agora. Eu tive cliente que eu fazendo a venda, ele ficou assim, tu quer ir trabalhar comigo? Cara, mas eu acho que isso, Lídia, uma coisa que a gente falou em outro vídeo, né? Uma coisa que eu acho que vira todo o jogo, Lídia, é tua mentalidade de empresária. Eu fiquei pensando, cara, mas assim, eu já tô um tempão aqui no estúdio e ela vem e me coloca mais um problema, né? E claro, olha como tudo se conecta. Para quem assistiu os outros vídeos, vai ver que a Lídia falou muito sobre experiência e o que ela entrega, e que o ponto de virada dela foi a entrega entendendo que não é só a entrega do produto final, né? A entrega como um todo, desde o Oi no WhatsApp. E o quanto isso faz sentido. Ela cria essa conexão e aí tem autoridade para dizer, olha só, tu vai enfrentar 2 problemas e eu vou te solucionar isso. O cliente que vai contigo até os 2 anos do bebê dele, esquece, cara. Esse cara nunca mais vai em outro estúdio, a não ser que tu erre muito feio com ele. Mas ele vai seguir contigo o resto da vida. Que é as experiências que eu tenho. Eu tenho um cliente que tá comigo desde que o estúdio abriu. É uma forma de tu fidelizar aquele cliente e aí aquele marketing recorrente de graça também, né? Que acaba acontecendo por conta do atendimento, né? Inclusive, se você quer melhorar o seu atendimento, se você é um cliente Prime, você quer clientes Prime, você também precisa ser cliente Prime da GoImage.
Eu quero trazer para você aqui quais são os benefícios, ó, listadinho para você conhecer. 5% de desconto em todos os pedidos pagos com o GoImage Pay, que é uma ferramenta exclusiva da GoImage para você adiantar seus recebíveis e fazer outros pagamentos aí. 3% de cashback em todas as compras. Frete grátis para pedidos de álbum Fastbook e compras acima de R$100. Crédito de R$500 por ano para mostruário. Como é que tá o mostruário aí? Tá precisando? 500 por ano. 3 mostruários por ano com 50% de desconto. E, além disso, promoções e descontos exclusivos para membros do Prime. O mais legal do Prime, para mim, nem é esse pacote de benefícios que você ganha. O mais legal para mim é o tal do Academy. Você ter acesso ao Go Academy, que é onde você vai ter acesso aos treinamentos. E, olha, eu vou te dizer, tem muito curso legal lá. Workshop de graça, né? Exatamente, ó. Inclusive o Vitamina V está disponível lá, a gente está disponibilizando aulas, semanalmente a gente disponibiliza novas aulas, mas o mais legal para mim são as imersões, cara. Você tem imersões temáticas ao longo do ano, aonde você vem, passa uma tarde com um time de professores aqui da GoImage, fotógrafos renomados, e você sai com um plano organizado e pronto para você aplicar. Você já sai fazendo, essa é a legal do workshop. Workshop do Dia das Mães, você vem aqui, participa, você já começa a fazer e começa a vender no Dia das Mães. Natal, inverno, casamento, enfim. Você não tem como deixar de ser Prime. Escaneia o QR Code que está aí na tela, porque é menos de meia pizza por mês para você fazer parte desse grupo de benefícios. Lídia, me diz uma coisa. Por exemplo, se eu quiser fotografar num domingo de manhã às 10 horas, eu vou pagar mais caro por isso? O que eu quero dizer assim? Tem horários que são muito especiais e que tu deixa claro pro cliente que tu vai cobrar mais, ou isso não acontece? Ou depende do cliente também. O cara lá que tá há 10 anos contigo, talvez tu vai abrir essa exceção para não perder ele. Como é que funciona isso? O que acontece? Eu abro aos domingos, meio turno agora, né? Antigamente abria o domingo inteiro. Eu sempre digo, quanto mais velha eu vou ficando, menos eu quero trabalhar. Então agora, nas datas comemorativas, eu acabo abrindo meio turno no domingo. E sim, o sábado e o domingo são mais caros. Para sessões normal, assim, gestante, newborn, jamais, não abro domingo. Tipo assim, a não ser que nem tu falou, é um cliente, eu não tenho mais horário na agenda e eu preciso atender ele, daí eu vou abrir ou à noite ou um domingo, aí pode acontecer. Mas normalmente a gente já deixa tudo bem organizado, né? A cliente já vem no gestante, a gente já deixa o newborn dela agendado, já explicando também a vantagem dela fechar o newborn junto na gestação, é a garantia de horário, né? É o desconto, a gente também dá um desconto para fechar junto. Então a gente sempre usa a agenda como tática. Eu sempre digo, isso nem é papo de vendedor hoje, realmente acontece, o cliente não conseguiu horário. Mas não abro domingo sem ser datas comemorativas hoje. Mas, para quem precisa, né? Para quem ainda não pode se dar o luxo de não trabalhar domingo, porque eu muito trabalhei, sim, deve se cobrar mais caro, porque assim, ó, uma coisa que eu aprendi na experiência mesmo, vivendo isso, o cliente, ele pode dia de semana. E aí, às vezes, aquele cliente que podia dia de semana, ele vai pegar o teu final de semana e vai tirar a vaga de quem realmente não podia. E o cliente que não pode dia de semana, ele não vai se importar de pagar mais caro no final de semana, porque ele sabe que, paciência, é o dia que ele pode. É igual casa de festa. Tu acha que se casa de festa não tivesse diferença no valor de semana para final de semana, todo mundo ia querer o domingo meio-dia. Então, tu precisa diferenciar os valores, porque o cliente, ele pode. E eu aprendi isso quando eu comecei a diferenciar. Tinha uma cliente que ela sempre pedia o sábado de tarde, o último horário. Quando eu troquei o valor do sábado, ela começou a vender dia de semana. Aí pôde dia de semana. Engraçado, né? Então, cara, é assim, ó. Cobra mais caro que tu vai descobrir que os clientes podem até na segunda de manhã. A Lídia se posiciona, cara. A Lídia, ela não quer saber. Ela vai falar o que precisa ser falado, seja de uma forma mais tranquila ou mais, assim, extrovertida, melhor falando, ou seja, puxando a orelha mesmo, ela vai falar. Isso dá toda a diferença também no trabalho dela. E o que vai dar toda a diferença pro seu trabalho é se você deixar o like aqui no YouTube da GoImage. A gente está crescendo esse canal, então a gente pede a tua ajuda, pede que você interaja com a gente, coloque seu comentário se você está gostando ou não, para que você possa ter dicas incríveis como essas que a Lídia está trazendo aqui para nós no Papo GoImage, tá? O que tu poderia sugerir, Vanassi, que é importante para que possa ter uma agenda cheia? Será que um checklist? Será que constância? Cara, o que acontece? Não tratar marketing como acessório. Quem trata marketing como não sendo essencial, vai invariavelmente ficar com a agenda cheia.
que acontece? Você vai ter que entender que você vai precisar dedicar tempo para o marketing. Se você não tem esse tempo, você vai ter que arrumar alguém que o tenha, certo? Você vai ter que ter tempo para o marketing. Só que não vai ter tempo se a agenda tá vazia, né? Exatamente, mas é o que acontece, ó. Ele tá com a agenda vazia, ele vai lá, ele faz campanha, faz isso, faz aquilo, se enche de trabalho. Aí se enche de trabalho para o marketing. O que acontece logo depois? Pum, cai de novo. Daí ele vai ter que lembrar o que ele estava fazendo e tal. Quando você não tem essa constância no marketing, o que acontece é que o teu marketing nunca fica alguma coisa fácil. Alguma coisa que é facilmente replicável. Que, por exemplo, cara, se você não produz conteúdo com constância, cada vez que você vai gravar um conteúdo é um martírio. Quando você começa a ter uma agenda, é ou não é, Cris? Agora aqui com o Papo Go Image, não começa a ficar mais fácil? Você começa a descobrir os detalhes, o equipamento que tem que comprar, o que tem que trocar, como é que tem que estar para eu chegar. Então, o que acontece é que você precisa levar o marketing a sério. A melhor dica que eu posso te dar. De que maneira? Você vai determinar 3 canais de aquisição de cliente. O que é um canal de aquisição de cliente? É você entender de onde o meu cliente vem. Por exemplo, o canal de aquisição de cliente é indicação. Se você não faz nada e é indicado, você não considera um canal de aquisição de cliente. Canal de aquisição de cliente é tudo aquilo que você tem alguma coisa que você atua nele, que você controla. Por exemplo, indicação é um canal de aquisição, mas eu tenho um clube de indicação que a cada tanto tempo eu abordo os meus clientes, peço se eles têm alguém para indicar, tenho já uma coerência naquilo que eu vou dar de presente, tenho um ensaio diferenciado, que nem a Lídia falou, uma coisa que não é vendida. Então você tem que ter uma estrutura e com processos que são repetidos. Legal. Tráfego pago é um canal de aquisição, então você tem que ter um orçamento constante, você tem que gravar os criativos, você tem que ter a landing page, você tem que ter as ofertas, tem que estar tudo com isso organizado. A exposição é um canal de aquisição, então você tem que ter um calendário de exposições, você tem que já ter as pessoas certas que vão participar, enfim. Defina 3 canais de aquisição, somente 3, não mais do que 3. Comece com 2. Olha só o que eu falei, define 3, começa com 2. O terceiro, você só está liberado para começar a trabalhar quando os outros 2 estiverem funcionando. Faça isso 6 meses, depois vem falar comigo. É simples, mas é trabalhoso. Mas é que a pessoa que se propõe a ter uma empresa, né, de fotografia, ela não pode negligenciar esse ponto, né? Eu concordo com o que a Lídia falou num outro vídeo, que a fotografia ela tem que ser boa comercialmente, ela não precisa ser aquela coisa assim, nossa, o Van Gogh da fotografia, achei incrível essa expressão, viu? Mas ela não pode negligenciar o que traz o dinheiro pro caixa, né? Que é justamente o marketing e a venda, né? E aí, tu vê, não é uma coisa assim teórica, é que é assim que tu tem que ter um PhD para fazer. Tu vai definir esses 2 canais de aquisição. Inclusive, é bem importante falar que esta aula, aprofundando o que eles acabaram de falar, está lá no Academy. Mas assim, o que eu quero dizer é que não existe uma ciência de foguete, né? O que eu percebo é que as pessoas que mais têm sucesso em ter agenda cheia, elas têm essa constância. Elas não têm esses picos e esses vales, como acontece com o que o Vanassi falou, né? Fiz marketing, enchi a agenda, agora beleza, agora a roda vai andar sozinha. Lembrem que no início dessa conversa, eu perguntei de forma muito capciosa para a Lídia se ela, no estágio que está, precisaria ainda fazer agenda. E ela, humildemente, disse, não, seria até muita soberba da minha parte se eu não o fizesse, porque a coisa é um organismo vivo, né? Até mencionou ali dos 3 acompanhamentos que acabaram saindo e ela acabou já repondo isso. Então, agenda, na verdade, depende muito de estratégia. Quero agradecer, Lídia, mais uma vez a tua participação, obrigada. Pela amizade, pela parceria de sempre. Vanassi, mais uma vez, obrigado por ter desengravidado esse Papo Go Image, porque o Vanassi foi um dos que deu um puxão de orelha, justamente nesse sentido. Cara, a gente precisa fazer algo legal para a audiência da Go Image, para os clientes Prime. O Papo Go Image pode ser muito, muito legal, muito promissor, só que a gente precisa começar. E aí a gente foi aprendendo, e estamos, né, ainda aprendendo, mas eu vejo e fico muito orgulhoso de tudo que a gente construiu aqui, porque, cara, tem muita coisa legal que quem só assistiu os Papos Go Image, assistiu o podcast, por exemplo, do Fotologia, cara, já pode se tornar um fotógrafo muito, muito, muito melhor. Então é isso que a gente se propõe a fazer aqui na Go Image, contando sempre com os parceiros, né? Muito bem, só lembrando que a Lídia tem um workshop também, que eu faço questão de divulgar, porque faz diferença, tem um workshop que vai acontecer no dia 19, é isso, Lídia? 19 de junho em São Paulo. Em São Paulo, que ela vai falar, que é da luz ao lucro, né? Então ela vai falar desde a parte técnica até a parte de vendas, com dicas incríveis, aprofundando ainda mais um pouquinho do que ela fez hoje. E para você que gostou do Papo Go Image, deixa o seu like, coloque o seu comentário,
não perde todas as dicas que vão elevar o nível da sua fotografia, do seu negócio, aqui no YouTube da GoImage. Toda sexta-feira a gente tem a gravação ao vivo, né? E ficam os links aí relacionados com os vídeos aí com diversas conversas e papos bem interessantes. Então, nos vemos no próximo Papo GoImage.